Esta mensagem não é para qualquer pessoa. Se você está vendo isso agora, não foi o acaso, nem um simples algoritmo. Foi alinhamento. Existe um motivo para você, e apenas uma pequena parte das pessoas estar diante disso neste momento. Não ignore. Essa oportunidade não aparece duas vezes. Um antigo guardião dos segredos do universo ensinava que a realidade funciona através da frequência. E a sua frequência, neste exato momento, abriu uma porta. Uma porta que a maioria das pessoas jamais encontrará. Nos próximos minutos, será revelado um mecanismo oculto que tem controlado sua vida, prendendo você nos mesmos ciclos de dificuldades financeiras, conflitos amorosos e frustrações constantes. E mais do que isso, será entregue a chave para desativar esse mecanismo. Permaneça até o final, porque compreender isso não é apenas mudar sua vida. É despertar de um sonho que você nem sabia que estava vivendo. Se sentir que foi chamado para este momento, escreva nos comentários: eu estou pronto para selar sua intenção. O que está diante de nós e o que ficou para trás são pequenas coisas comparadas ao que existe dentro de nós. Você está aqui por um motivo. Isso não é acidente nem coincidência. Agora mesmo, enquanto sua atenção é disputada por uma avalanche de informações, algo diferente aconteceu. Uma força invisível, uma ressonância silenciosa conduziu esta mensagem até você. Não ontem, não amanhã, agora. Pense bem, entre bilhões de conteúdos existentes, por que este apareceu justamente para você? A resposta não está em um sistema digital, mas em uma lei universal que sábios antigos como Thoth conheciam profundamente. O universo não opera pelo acaso, mas pelo alinhamento de frequências. Sua energia, a assinatura invisível que você emite o tempo todo, atingiu uma vibração específica, como se você tivesse sintonizado uma estação que poucos conseguem encontrar. Esse ajuste não foi consciente. Ele nasceu de uma busca silenciosa, de um sentimento profundo de que a vida precisa ser mais do que apenas rotina. Essa inquietação, essa pergunta muda, que talvez você nunca tenha colocado em palavras, enviou um sinal. E o que você lê agora é a resposta do universo a esse chamado que veio de dentro de você. Este encontro não é apenas informação. É um portal, uma abertura que surge em um ponto exato da sua jornada. Um convite para uma transformação que já começou a se formar na sua realidade. Muitas pessoas recebem sinais assim, mas ignoram, chamando de sorte ou coincidência, e continuam presas nos mesmos ciclos, sem perceber que a chave estava bem diante delas. Mas não você. O fato de continuar lendo, de sentir curiosidade ou reconhecimento, mostra que existe algo diferente em você. O que será revelado aqui não é teoria nem filosofia. É o funcionamento real de como sua vida é construída todos os dias e como você tem participado disso sem perceber. Entender isso é o primeiro passo para deixar de ser passageiro e assumir o controle da própria vida. Mas antes de segurar o volante, é preciso compreender como esse veículo funciona. E a verdade sobre esse mecanismo é mais profunda e pessoal do que você imagina, porque ela explica exatamente por que sua vida parece se repetir em ciclos. Essa sensação de estar preso não é ilusão. Observe. Os mesmos problemas financeiros, os mesmos padrões em relacionamentos, a mesma sensação de estagnação profissional, como se algo sempre te puxasse para o mesmo lugar. Acreditamos que isso é apenas a vida, mas a verdade é mais direta. Nós mesmos construímos essa prisão dia após dia, sem perceber, e o projeto dessa construção está gravado dentro do seu próprio cérebro. A ciência moderna apenas confirmou aquilo que sábios antigos como Thoth já ensinavam através de símbolos e metáforas. Cada pensamento que você tem e cada emoção que sente ativam uma rede de neurônios no seu cérebro.
Quando você repete os mesmos pensamentos de preocupação, os mesmos sentimentos de medo ou frustração todos os dias, essas conexões vão se fortalecendo. Com o tempo, elas se transformam em verdadeiras estradas mentais, caminhos automáticos que fazem sua mente seguir sempre a mesma direção, quase sem chance de pensar ou sentir diferente. Mas essa repetição não fica só na sua cabeça. Ela cria uma assinatura energética constante ao seu redor. Imagine que você é uma torre de rádio transmitindo um sinal 24 horas por dia. Se o seu sinal é dominado por pensamentos de escassez e sentimentos de ansiedade, essa é a frequência que você envia ao universo. E o universo, sendo um campo neutro e obediente, simplesmente responde a esse sinal, materializando na sua vida situações que combinam exatamente com essa vibração. Ele não te julga. Ele apenas reflete o que você está sendo. É por isso que tentar mudar apenas com força de vontade quase sempre falha. Você pode decidir ser mais positivo, mas se seus caminhos neurais e sua energia estão programados para o pessimismo, é como tentar dirigir para o norte enquanto o motor insiste em ir para o sul. Você se cansa, luta contra si mesmo e, no final, o padrão antigo vence. A frustração que você sente não é fraqueza, é apenas um sinal de que você está usando a ferramenta errada. Essa programação começa muito cedo. Desde a infância, absorvemos crenças e padrões emocionais da família e da sociedade. Dinheiro é difícil, a vida é sofrimento, não se pode confiar nas pessoas. Essas ideias não são só palavras. Elas se tornam programas que rodam no seu subconsciente e moldam a forma como você reage e enxerga o mundo. Você vive dentro de uma caixa que foi construída para você. E o mais assustador é que você acredita que essa caixa é o mundo inteiro. Mas e se existisse uma forma de desativar esses caminhos neurais? E se fosse possível interromper essa transmissão automática e enviar um sinal totalmente novo ao universo? Não se trata de lutar contra padrões antigos, mas de torná-los irrelevantes. Existe uma tecnologia interna, um poder esquecido que mora dentro de você, capaz de quebrar esse condicionamento e criar um novo caminho. E a chave não está na mente lógica, mas em um lugar que a ciência só agora começa a respeitar de verdade. A maioria das pessoas, ao tentar mudar de vida, declara guerra contra a própria mente. Brigam com pensamentos negativos, forçam otimismo e se culpam quando falham. É uma batalha cansativa e quase sempre perdida, porque a mente racional não é a origem do problema, nem a solução. A verdadeira chave para quebrar ciclos repetitivos não está no cérebro, mas em um lugar que nossa cultura moderna aprendeu a ignorar: o coração. E isso não é metáfora poética, é ciência. Institutos como o HeartMath, na Califórnia, descobriram que o campo eletromagnético gerado pelo coração é até 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro. Pense nisso. Seu coração não é apenas uma bomba que impulsiona o sangue. Ele é sua antena mais poderosa, um transmissor e receptor de energia que se comunica o tempo todo com o campo quântico que nos envolve. Esse conhecimento não é novo. Os antigos egípcios, guiados por Thoth, sabiam que o coração, e não o cérebro, era o centro da inteligência, da consciência e da alma. No julgamento final, era o coração que era pesado contra a pena da verdade para medir se uma vida havia sido vivida com coerência e integridade. Eles sabiam que o coração era o portal da sabedoria divina e o motor da criação. Esse saber antigo foi esquecido, ridicularizado e descartado com o tempo. Mas agora, tanto a ciência quanto a consciência começam a reencontrar essa verdade. Mas a ironia é que a própria ciência moderna está provando que os antigos sempre estiveram certos.
É exatamente essa antena poderosa, chamada coração, que guarda o segredo para quebrar seus ciclos de repetição. Enquanto a mente vive presa no passado e no futuro, girando em arrependimentos e ansiedades, o coração sente o agora. E é esse sentir, essa emoção viva, que carrega a carga magnética capaz de atrair uma nova realidade do campo quântico. Um pensamento sozinho é apenas uma possibilidade. Mas um pensamento unido a uma emoção intensa nascida do coração se transforma em um comando poderoso para o universo. O problema é que vivemos desconectados do coração. Fomos ensinados a analisar, racionalizar, duvidar. Aprendemos a calar a intuição e a sabedoria do peito para seguir apenas a lógica fria da mente. E essa desconexão é a raiz do vazio e da estagnação que tantas pessoas sentem. Tentamos resolver problemas emocionais com soluções mentais, o que é como tentar apagar um incêndio com um ventilador. A mente pode identificar o problema, mas só o coração tem o poder de transformá-lo. Ativar essa tecnologia interna, porém, exige uma técnica específica. Não se trata apenas de pensar positivo ou sentir coisas boas. Trata-se de criar um estado de coerência consciente entre coração e cérebro. Um alinhamento tão claro que gera uma assinatura energética forte o suficiente para que o universo não tenha escolha senão responder. Mas essa ativação não acontece a qualquer momento. Ela depende de uma janela rara e passageira. Um instante em que o véu entre seu mundo interno e externo fica mais fino. Então, como usar essa chave poderosa do coração? Essa resposta é crucial, porque a oportunidade de uma mudança real não está disponível o tempo todo. Ela não obedece à sua conveniência. Ela surge em momentos raros, como uma falha momentânea na realidade automática em que você vive. Pode ser um pensamento repentino de clareza que corta o ruído mental, uma onda de inspiração que surge do nada, ou até um sonho tão vívido que mexe com você ao acordar. Nesses momentos únicos, uma janela se abre. Não é uma janela física, mas um portal no tecido do tempo e do espaço. É um ponto de máximo potencial, onde sua energia pessoal se alinha perfeitamente com as possibilidades do campo quântico. É como se o universo pausasse por um segundo e perguntasse: o que você realmente quer criar? Nesse instante, sua capacidade de manifestar uma nova realidade se multiplica por 1000. É o ponto de virada, a oportunidade dourada para reescrever seu destino. O problema, e aqui está o perigo, é que essa janela é extremamente estreita e se fecha rapidamente. Agora preste atenção, porque o que vou dizer não é comum e pode redefinir completamente a forma como você cria a própria realidade. Se você quer se tornar um verdadeiro imã de abundância financeira, atrair relações mais conscientes ou despertar uma energia vital mais elevada, existe um caminho ancestral que ensina como aproveitar essas janelas raras de alinhamento para reprogramar sua realidade de dentro para fora. Esse passo a passo está no manual Seu Eu Superior, disponível no primeiro comentário fixado. Nele, você encontra práticas claras para alinhar sua consciência, ativar seu campo vibracional e assumir o controle do que manifesta no mundo físico. Se algo dentro de você reconhece este momento como diferente, é porque ele é. O conhecimento já está acessível. O que define o resultado agora não é o universo, é sua escolha. A neurociência moderna confirma algo que os antigos sábios já sabiam. O cérebro humano é uma máquina de sobrevivência programada para voltar ao que é familiar. Estudos mostram que, se uma nova experiência não é reforçada, o cérebro a descarta e retorna aos padrões antigos em 48 a 72 horas. O novo é visto como ameaça. Isso significa que, se você não age dentro dessa pequena janela, a chance se perde.
A mente analítica, com suas dúvidas e ceticismo, assume o controle. Ela reduz aquele momento profundo a uma simples coincidência, um devaneio ou uma bobagem. A porta se fecha e você é jogado de volta à velha realidade, aos mesmos pensamentos e às mesmas emoções. A pessoa que você é hoje possui uma chance que a versão de você de amanhã talvez nunca mais terá. Thoth, que compreendia profundamente os ciclos da lua e das estrelas, sabia que existiam tempos certos para plantar e tempos certos para colher. Ignorar esses ciclos era garantia de fracasso. E o mesmo se aplica à sua transformação pessoal. A mudança verdadeira não acontece quando é conveniente. Ela acontece quando o momento se abre e cabe a você reconhecê-lo e agir. Essa janela não se abre por acaso. Ela é um presente, um alinhamento raro que você mesmo ajudou a criar através da sua busca interior. Desperdiçá-la é como dizer ao universo que, no fundo, você prefere a segurança da sua prisão ao desconhecido da liberdade. Por isso, o problema não é apenas reconhecer quando essa oportunidade surge, mas estar preparado para agir imediatamente, antes que a mente reativa sabote tudo. Você precisa de uma ferramenta, um método prático e direto que fixe essa nova energia e sinalize ao seu cérebro e ao universo que a mudança é real e permanente. E a boa notícia é que essa ferramenta existe. Ela é tão simples e rápida que desafia tudo o que nos ensinaram sobre esforço e sacrifício para mudar a vida. É um ritual de apenas 3 minutos. Você não precisa de horas meditando em uma montanha ou de rituais complexos. A técnica para aproveitar essa janela estreita é surpreendentemente simples e leva apenas 3 minutos do seu dia. O momento mais poderoso para praticá-la é logo ao acordar, naquele estado sonolento entre o sono e a vigília, antes que a mente lógica comece a listar preocupações, tarefas e medos. Nesse momento, seu subconsciente está mais aberto e receptivo a uma nova programação. Assim que abrir os olhos, antes mesmo de pegar o celular ou se levantar, sente-se confortavelmente na cama. Feche os olhos novamente e coloque uma ou ambas as mãos no centro do peito, sobre o coração. Respire lenta e profundamente, mas faça algo diferente. Imagine que o ar não entra pelo nariz, mas flui diretamente para dentro e para fora do seu coração. Essa simples visualização começa a deslocar sua consciência da mente pensante para o coração sensível, ativando sua poderosa antena eletromagnética. Agora, com a atenção totalmente focada no coração, faça algo que pode parecer estranho para a lógica. Comece a sentir, de forma deliberada, uma emoção elevada, como se o futuro que você deseja já fosse real agora. Não pense em gratidão. Sinta gratidão em cada célula do seu corpo pela saúde perfeita que você já possui. Não visualize abundância. Sinta a liberdade e a segurança financeira como se sua conta bancária já estivesse cheia. Não imagine amor. Sinta a plenitude de um relacionamento incrível, mesmo que esteja sozinho. Ao fazer isso, você está operando uma verdadeira alquimia interior. Está unindo intenção clara com emoção elevada, pensamento com sentimento. E essa combinação cria uma nova assinatura eletromagnética poderosa, que é enviada diretamente ao campo quântico. Em vez de emitir a frequência da falta e da espera, você começa a emitir a frequência da plenitude e do recebimento. Você está ensinando seu corpo em nível celular, como se sente ser a versão de você que já vive a realidade que deseja. Esse ritual de 3 minutos, praticado diariamente, é uma declaração silenciosa de poder. É você dizendo ao seu cérebro e ao universo: eu não vou mais esperar a realidade mudar para então me sentir bem. Eu vou me sentir bem primeiro e a realidade será obrigada a acompanhar. Nesse momento, você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna a causa delas.
Você para de repetir o passado e começa a treinar seu corpo para habitar um novo futuro. Muitos podem duvidar da simplicidade desse processo, mas sua força não está na complexidade, e sim nas leis da física e da biologia. O que você faz nesses 3 minutos não é pensamento positivo vazio. É o início de uma cascata de mudanças bioquímicas e genéticas dentro de você. Você está se tornando um alquimista consciente, transformando a energia do coração em matéria. E o que acontece em seguida é tão poderoso que, para quem não entende, parece magia. Mas não é. É ciência. É consciência. É poder em ação. Isso pode parecer apenas um exercício de pensamento positivo. Mas o que acontece no seu corpo quando você pratica esse ritual está longe de ser abstrato. Os efeitos são físicos, mensuráveis e profundamente transformadores. Estamos entrando no campo da epigenética, uma área revolucionária da biologia que está provando que os antigos mestres estavam certos o tempo todo. A epigenética mostra que seus genes não são seu destino final. Eles são como uma grande biblioteca de possibilidades. E são seus pensamentos, mas principalmente suas emoções, que decidem quais livros serão ativados. Imagine seus genes como interruptores de luz. Emoções como estresse, medo, raiva e sensação de vítima ligam genes relacionados à inflamação, ao envelhecimento acelerado e a diversas doenças. Essas emoções colocam seu corpo em modo de sobrevivência, como se ele estivesse sob ameaça constante, desviando energia da cura e do crescimento. Quando você vive assim por muito tempo, o corpo começa a se desgastar de dentro para fora. Mas quando você cultiva emoções elevadas como gratidão, alegria, amor e admiração, como no ritual de 3 minutos, outro conjunto de genes é ativado. Os interruptores da saúde, da regeneração celular, da produção de antioxidantes e da longevidade começam a se acender. Você sinaliza ao corpo que está em um ambiente seguro e próspero. E ele responde, curando, fortalecendo e renovando. A ciência já comprovou isso. Em estudos, pessoas que praticaram emoções elevadas por poucos minutos ao dia apresentaram em menos de uma semana mudanças significativas na expressão de centenas de proteínas genéticas. O sistema imunológico se fortaleceu, a inflamação diminuiu, genes ligados à reparação do DNA foram ativados. Você não está apenas se sentindo melhor. Você está reescrevendo seu código biológico em tempo real. Isso significa que você é o alquimista que sempre procurou. A antiga transformação do chumbo em ouro nunca foi sobre metais. Era uma metáfora. O chumbo representa sua antiga identidade, cheia de padrões limitantes e emoções densas. O ouro representa seu eu desperto, a expressão do seu potencial máximo. Ao mudar sua energia interna, você transforma a matéria do seu corpo célula por célula. E essa compreensão nos leva diretamente ao coração do ensinamento que Thoth e outros grandes mestres tentaram transmitir. Eles não falavam de deuses externos concedendo favores, mas de leis universais que regem a criação. Eles sabiam que a consciência e a energia vêm antes da matéria. E o segredo que conecta tudo o que vimos até aqui é simples e ao mesmo tempo poderoso. Você não atrai para a sua vida aquilo que deseja. Você atrai aquilo que você é energeticamente. Sua realidade externa é e sempre será um espelho perfeito da sua assinatura vibracional interna. Pense nisso com atenção. Sua vida atual, com todas as conquistas e desafios, não é aleatória. É o reflexo direto da combinação dos seus pensamentos e emoções dominantes. Se você vive em preocupação constante com dinheiro, a realidade continuará apresentando situações que reforçam essa preocupação. Se você vibra na desconfiança nos relacionamentos,
Atrairá pessoas e situações que confirmam que os outros não são confiáveis. O universo não está te punindo. Ele apenas responde com precisão ao que você emana. Ele não escuta suas palavras. Ele responde à sua frequência. E quando você entende isso, percebe que o verdadeiro poder nunca esteve fora de você. Ele sempre esteve na forma como você sente, pensa e se posiciona internamente diante da vida. O universo não está fazendo nada contra você. Ele está apenas respondendo ao sinal que você emite. Mudar de vida, portanto, nunca foi sobre lutar contra o mundo lá fora. Nunca foi sobre tentar controlar pessoas, forçar situações ou se esgotar em esforço constante. Esse é o comportamento de quem está preso tentando apenas decorar as paredes da própria cela. A verdadeira libertação acontece quando você recalibra seu mundo interior. Ao praticar a coerência entre coração e mente, como no ritual que você aprendeu, sua assinatura energética muda profundamente. Você deixa de emitir o sinal da vítima e começa a emitir o sinal do Criador. Você deixa de ser uma folha levada pelo vento e passa a se tornar o maestro da própria energia. O universo, que antes parecia impor uma realidade sobre você, começa a espelhar a nova realidade que agora nasce de dentro. As portas não se abrem porque você força. Elas se abrem porque você se torna a chave que se encaixa na fechadura. Esse é o segredo da criação consciente. E maior revelação de todas, você não precisa implorar, pedir ou lutar. Você precisa se tornar em pensamento e sentimento a pessoa que já vive aquilo que deseja. Essa é a verdadeira essência do ensinamento de Thoth sobre o princípio da correspondência, como dentro, assim fora. Isso não é filosofia, é uma fórmula. A sua realidade é um retorno do que você emite. Se você não gosta do que está recebendo, a única solução real é mudar o sinal que está enviando. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar o reflexo no espelho, sem perceber que quem precisa mudar é quem está diante dele. Elas gritam com o espelho, tentam negociar com ele, mas o reflexo apenas copia. Quando você entende esse princípio, sai do jogo da vítima e entra no jogo do Criador. Assume responsabilidade total pela própria vida, não com culpa, mas com poder. Porque se você co-criou energeticamente a realidade atual, então também tem o poder absoluto de co-criar uma nova. E quando começa a operar nesse novo nível de consciência, algo quase mágico começa a acontecer. Situações que antes pareciam impossíveis passam a se resolver com facilidade desconcertante. Você pensa em alguém que não fala há anos, e essa pessoa entra em contato no mesmo dia. Uma oportunidade profissional perfeita surge de uma fonte inesperada. A solução para um problema antigo simplesmente aparece na sua mente durante um banho ou uma caminhada. Isso não é coincidência. Não é sorte, é resposta. São sincronicidades. A linguagem do universo mostrando que sua frequência foi recebida e que a realidade está se reorganizando para se alinhar com seu novo estado interior. O universo começa literalmente a rearranjar matéria, tempo e eventos para refletir quem você se tornou. As pessoas certas, que vibram na mesma frequência de abundância, clareza e propósito, são atraídas para sua vida naturalmente. Ao mesmo tempo, pessoas e situações ligadas à sua antiga energia de escassez e vitimização começam a se afastar, sem drama, sem conflito, quase como se nunca pertencessem ali. Você não precisa cortar vínculos. Eles simplesmente deixam de fazer sentido, porque quando sua energia muda, o seu mundo inevitavelmente muda junto. Os laços simplesmente se dissolvem porque já não existe ressonância energética. Você para de lutar, de forçar resultados, de nadar contra a corrente. Em vez disso, aprende a fluir com ela, percebendo que essa corrente está te levando exatamente para onde você precisa estar. Você começa a ver os resultados se desenrolando diante dos seus olhos.
muitas vezes de formas muito mais criativas e perfeitas do que sua mente limitada poderia imaginar. A vida deixa de ser uma batalha e passa a ser uma dança, uma cocriação entre você e a inteligência universal. Os antigos ensinavam que um ser verdadeiramente alinhado não precisa lutar pelo que deseja, porque o universo não entrega pelos esforços, mas pela ressonância. Esforço excessivo e sofrimento são sinais de que você ainda está operando na frequência antiga da separação e da escassez. Quando você vibra na frequência da unidade e da plenitude, a manifestação se torna natural e fluida. O universo não está te dando o que você quer, ele está apenas revelando o que você já se tornou internamente. Mas é exatamente neste ponto, quando os milagres começam a surgir e a nova realidade começa a se materializar, que o maior e mais sutil perigo de toda a jornada aparece. Um inimigo silencioso. Uma força interna que tentará, a qualquer custo, te puxar de volta para a velha prisão justamente quando você está prestes a experimentar a verdadeira liberdade. Se você não estiver atento, essa força pode sabotar tudo. O perigo silencioso que pode destruir todo o processo. Quando sua nova realidade começa a ganhar forma, quando as sincronicidades se tornam frequentes e você começa a sentir o sabor da liberdade real, esse inimigo surge das sombras, a dúvida alimentada pelo seu antigo eu. Sua mente programada, seu ego, que por anos se identificou com dor, escassez e luta, entra em pânico ao perceber que está perdendo o controle. Ele fará de tudo para sabotar sua evolução e te trazer de volta ao conhecido, mesmo que o conhecido seja sofrimento. Ele começará a sussurrar frases com a voz da falsa razão. Isso é bom demais para ser verdade. Foi só sorte. Isso não vai durar. Você não merece tanta felicidade. Algo ruim vai acontecer para equilibrar. Esses pensamentos não são você. São mecanismos de defesa de uma identidade que está morrendo. O ego prefere a segurança da dor conhecida do que o desconhecido da liberdade, porque na dor ele sabe quem é. Em cada momento de hesitação, em cada vez que você escuta essa voz e volta a reclamar do passado ou temer o futuro, você reativa sua antiga assinatura energética. É como tentar sintonizar uma rádio inspiradora enquanto uma parte sua insiste em girar o botão de volta para a estação de ruído e pessimismo. Essa oscilação enfraquece seu novo sinal e confunde o campo quântico. A realidade não sabe a qual frequência responder. Indecisão é uma mensagem poderosa para o universo. Ela diz: eu ainda não estou pronto para essa nova realidade. E o campo, em sua neutralidade, obedece. Ele pausa, ele espera, ele aguarda um sinal claro e consistente. A oportunidade não desaparece por completo, mas perde força, impulso e fluidez. A porta que estava totalmente aberta começa a se fechar lentamente. É neste ponto que muitas pessoas desistem. Elas veem um vislumbre da transformação, sentem o poder da mudança, mas ficam assustadas com a própria luz. Voltar para os dramas familiares, as reclamações e a mentalidade de vítima parece mais seguro do que assumir a responsabilidade de ser criador da própria vida. É a síndrome do prisioneiro, preferir a cela conhecida à liberdade desconhecida. Depois de anos presos, muitos passam a temer o mundo lá fora e preferem voltar para a falsa segurança da própria cela. Não subestime o poder desse autossabotamento. Ele é o motivo pelo qual poucas pessoas conseguem sustentar uma transformação verdadeira e duradoura. Superar essa fase exige vigilância constante e uma escolha consciente, momento após momento, de confiar no processo e ignorar o ruído da velha mente. Você chegou longe demais para voltar atrás. Agora você se encontra em uma encruzilhada final.
E a escolha que fará não definirá apenas seu futuro, mas qual versão de você continuará existindo. Não amanhã, não na próxima semana, agora. À sua frente, 2 caminhos se separam. À esquerda está o caminho familiar, já conhecido, previsível. É a estrada da sua velha história, com suas lutas repetidas, limitações confortáveis e a narrativa de vítima que te livra de qualquer responsabilidade. É o caminho de voltar a dormir, fingir que essa mensagem foi apenas uma ilusão passageira. Ele é seguro, mas uma segurança que cobra o preço da sua alma. À direita, há um caminho coberto por névoa, o desconhecido, o mistério. Não há garantias, apenas a possibilidade de se tornar a pessoa que você sentiu ser naqueles 3 minutos desta manhã. É o caminho do Criador. Ele exige coragem, confiança e a disposição de abandonar tudo o que você pensava ser. É o caminho de assumir seu poder e sua responsabilidade. Pode parecer assustador, mas é o único que conduz à verdadeira liberdade e à expressão do seu potencial ilimitado. Esta mensagem não aparecerá novamente na sua timeline. Não porque ela desaparecerá, mas porque sua missão já foi cumprida. Ela abriu a janela. Ela te lembrou de um poder esquecido que sempre esteve no seu coração. Ela te mostrou a fechadura e te entregou a chave. Agora, o próximo passo já não depende mais dela. Depende inteiramente de você. Conhecimento sem ação é vazio, como uma semente que nunca é plantada. Essa escolha não é feita com palavras ou promessas. O universo não pode ser enganado. Ela é feita com energia, com atitudes. O que você fará amanhã ao acordar? Você vai pegar o celular e mergulhar de novo na hipnose do mundo exterior, deixando que o antigo padrão reassuma o controle? Ou vai se sentar, colocar a mão no coração e escolher conscientemente a frequência do seu futuro antes que o mundo tente te dizer quem você deve ser? A resposta a essa única pergunta não decide apenas seu destino. Ela determina qual versão de você continuará existindo. A cada escolha, você fortalece uma linha do tempo e enfraquece a outra. Ao escolher o caminho do coração, você alimenta a realidade do seu eu desperto. Ao escolher o piloto automático da mente, você sustenta a realidade do seu eu adormecido. Você está, o tempo todo, decidindo quem é real. Os antigos ensinavam que você nunca esteve separado do campo quântico, nunca esteve distante do poder criador do universo. Você sempre foi o criador, apenas esqueceu como criar. Toda essa jornada foi sobre lembrar. Lembrar da força que vive no seu coração, da sua capacidade de transformar energia em matéria, da sua liberdade de escolher a realidade que deseja experimentar. A janela está aberta. A escolha é sua. O que você fará agora? Se você chegou até aqui, faz parte do 1% que estava pronto para receber essa mensagem. Sua jornada de transformação começa neste momento. Para selar esse instante e ancorar sua nova consciência, escreva nos comentários: essa mensagem me encontrou. Sua presença até aqui já é um ato poderoso de expansão dessa consciência. E se quiser apoiar esse trabalho de forma mais direta, existe uma forma no primeiro comentário fixado. Qualquer contribuição ajuda muito no crescimento deste canal e na criação de mais conteúdos como este, capazes de alcançar outras pessoas prontas para despertar. E mesmo que não possa contribuir, simplesmente compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvi-lo já é um gesto de imenso valor. Mas não vá ainda. Sua jornada não termina aqui. Preparei um vídeo especial para você dar o próximo passo. Um conteúdo que aprofunda tudo o que foi revelado e oferece ferramentas práticas para aplicar essa transformação na sua vida. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela e nos vemos lá.